Eu quero-vos falar sobre algo que Deus colocou no meu coração mesmo. Isto tem um título: Instabilidade. Instabilidade. São tempos muito instáveis que estamos a viver. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus não muda por causa dos tempos instáveis. Nós é que pensamos que Ele muda. Nós pensamos que por causa do que está a acontecer que nós vamos ser afetados por isso. Se calhar, se nós acreditarmos nisso, iremos ser afetados. De outra forma, vamos ser beneficiados. Eu quero-vos provar para a palavra de Deus, mostrar vidas de alguns homens de Deus, para você perceber o que é que Deus faz e como é que Deus opera. Deus torna o mal em bem, como fez com José. E eu quero que você entenda que apesar de tudo estar instável à sua volta, a sua vida não tem que estar instável. Você tem que confiar em Deus. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isto foi o que Deus disse. Eu quero que você que leiam, vamos só ler a primeira parte do versículo 4. Isto foi o que Deus disse a Abraão. Mas Abraão teve que fazer uma coisa. Teve que tomar uma decisão. E na nossa vida, toda a vida vai ser por causa de decisões. Nós vamos tomar uma decisão. Ou fazemos aquilo que Deus nos está a mostrar, ou não fazemos. Veja a decisão de Abraão no versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito. Ele tomou a decisão. Ele obedeceu a Deus. Toda a nossa vida se baseia nisto, em decisões. Algumas decisões bem tomadas, outras mal tomadas. Mas se você fizer a decisão e andar com Deus, de obedecer à sua direção, você garante determinadamente, você vai ser abençoado. Os tempos são instáveis, sim. Mas eu vou lhe dizer, os tempos são instáveis desde que começou a Terra. Realmente só no tempo de Adão e Eva é que não havia tempos instáveis, até que pecaram e se tornaram os tempos instáveis. Agora eu quero-vos mostrar, a bênção foi dada a Abraão. Eu acredito que Abraão tenha saído, foi grande bênção Deus deu sobre mim, ou eu vou já, glória a Deus. Eu peço desculpa que eu estar-me a rir, porque Deus disse-me a mim para largar o meu emprego. Eu larguei o meu emprego e veio uma pandemia para toda a Terra. E porquê é que eu me estou a rir? Porque eu me revejo nisto tudo. Eu me revejo na bênção que Deus deu, que Deus chamou. Mas às vezes não parece, não é como nós queremos. Não é como nós pensamos que vai ser. É como Deus mostra. E vamos abrir agora Gênesis, é um pouco mais abaixo só, Gênesis 12, 10. Gênesis 12, 10. Vamos perceber o que é que está acontecido. Deus chama Abraão obedece e, versículo 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Muitos pensam assim, então, mas agora que eu obedeci a Deus, é que parece que tudo ficou pior. Agora que eu estou a fazer a vontade de Deus, parece que voltou-se tudo contra mim. Entende? Alguns que me estão a ouvir estão a entender perfeitamente o que eu estou a dizer.
Não é porque os tempos não estão bons que nós não podemos ser abençoados. Não é porque o mundo lá fora está todo mal que nós não podemos estar bem. Nós não podemos andar como o mundo anda. Temos que andar com Deus. E só andando com Deus nós vamos ver a sua glória, a sua bênção nas nossas vidas. Obedecendo à sua direção, obedecendo ao que Ele diz, conforme Ele diz. Nós estivemos a ver Gênesis 10 e agora quero que vamos um pouco mais abaixo e vamos ver Gênesis 16. Eu quero-vos contar, eu não vou ler, eu vou-vos contar o que é que aconteceu até aqui. Abraão foi para uma terra onde havia fome, havia grande fome, e a mulher dele, Sarai, nesta altura Sarai, Deus ainda não tinha mudado o nome, ela era muito bonita, mesmo muito bonita. Abraão, com receio que ele fosse morto e ficassem com ela, disse para ela, olha, vamos dizer que tu és minha irmã. E assim, o rei da altura, o faraó, altura no Egito, portanto, tomou-a para ele porque ela era muito bonita. E por isso, versículo 16, Gênesis 12, 16. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Abraão ficou com a esposa, o faraó ficou com a esposa de Abraão. E deu-lhe em troca tudo isto, riquezas, grandes riquezas. Só que Deus permitiu que isso acontecesse para abençoar Abraão. Depois mostrou a Faraó que Sarai realmente era mulher de Abraão, e no versículo 19 diz: porque disseste a minha irmã, de maneira que houvera tornado por minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E o faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo quanto tinha. Tudo o quanto o faraó tinha. Não se esqueçam que havia fome sobre a terra. E Deus acabou de abençoar Abraão só por ele obedecer. E nós vemos aqui, no Gênesis 13, 1, Gênesis 13, 1, um capítulo à frente, e diz: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo quanto tinha, e com ele Lot, que era seu sobrinho. E Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Havia fome na terra. Mas isso não quer dizer que não haja transferências na altura, não haja transferências de bênçãos na altura de fome. É aqui que eu quero que vocês tenham atenção. Basta haver um homem de Deus para as coisas começarem a acontecer. Eu estou-vos a ler, a falar sobre Abraão, eu vou-vos mostrar Abraão, Isaac, Jacó, José, mas você agarra em toda a Bíblia. Onde está um homem de Deus, há bênção. Mesmo que esteja tudo mal, tudo fica bem por causa do homem de Deus. Por causa de Deus estar lá. Se entende? Abraão foi abençoado porque obedeceu a Deus, e por ter obedecido, Deus o abençoou de volta. Apesar das circunstâncias na altura não serem boas. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o seu Deus. Não olhe para o que está a acontecer,
para aquilo que está a acontecer, para os problemas, para aquilo, para isto e aquilo. Não, olhe para Deus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Não olhe para a doença, olhe para Deus. Não olhe para os problemas financeiros, olhe para Deus. Confie em Deus. Alguns podem dizer, mas ele foi mentir. Não, não foi mentir. Não, então ele disse que era irmã quando era mulher dele. Pois é. Gênesis 20, 11. Vamos lá abrir, em Gênesis 20, 11. Gênesis 20, 11. Abraão esteve noutro sítio, no rei Abimeleque, de Abimeleque. Abimeleque, o rei, um rei. E Abraão fez o mesmo. Disse que era irmã porque não fosse também matá-lo a ele por causa da sua mulher ser muito bonita. E o rei tomou para ele e Deus mostrou ao rei que era irmã dele. E depois Abraão fala e justifica. Vejam o que é que ele diz. Gênesis 20, 11. E disse a Abraão, porque dizia eu comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor de minha mulher. Na verdade, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Portanto, ela é meia-irmã de Abraão. E aconteceu que, fazendo Deus me sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja esta graça que me farás em todo o lugar onde viermos, diz de mim, é meu irmão. Versículo 14. Então tomou Abimeleque ovelhas, vacas, servas, e deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Ele já tinha em abundância e ainda lhe deu mais ainda. Entenda uma coisa, quando Deus está no processo, a bênção é garantida. Mas existe uma altura, um tempo, em que parece que as coisas não estão a acontecer. Parece que então, mas nós dizemos, mas Senhor, eu fiz o que tu disseste. Eu obedeci. Então porquê que está a acontecer o que está a acontecer? Porquê que eu estou a passar o que estou a passar? O que você não entende é que tudo tem um tempo nesta terra. Há um tempo para tudo. E há um tempo de preparação, há um tempo das coisas poderem acontecer. A Bíblia diz, no Novo Testamento, aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Só aquele que se agarrar a Deus até ao fim, esse verá a bênção. Agora, nos tempos em que nós chamamos de instabilidade por causa do tempo, da maneira como está todo o planeta Terra, é a altura de você olhar mais para Deus. Realmente, passamos o Natal, estamos a chegar ao final do ano. E neste final de ano, você ora a quem? Você vai dizer, não, então eu sou de Deus, eu claro que oro a Deus, mas você não me está a entender. E vou explicar o que eu disse. Se calhar não vai ser entendido da forma correta. Quando você faz pedidos a quem? A homens, a mulheres, a instituições, ou faz pedidos a Deus? A quem você fizer pedidos, você está a honrar essa pessoa. Você percebeu agora? Mas como é que eu me livro desta ou daquela circunstância? Com Deus. Não há outra forma.
Um livro muito conhecido. Não no meio evangélico, se calhar no meio evangélico também, mas se calhar não tanto assim. Mas um livro muito conhecido, principalmente naquele que são empresários. Chama-se A Arte da Guerra. Escrito por um chinês. Esse livro, A Arte da Guerra, fala sobre a determinação de fazer algumas coisas. Esse homem, uma vez, agarrou nos seus melhores homens para travar uma batalha em que estavam inferiores em número. Portanto, o exército que ia atacá-lo era superior em número 10 vezes mais do que eles. E ele levou o seu exército a ficar encurralado numa pedreira, porque ele dizia que um homem, quando está entre a espada e a parede, onde vê que a sua vida está em jogo, perante a circunstância que está a passar, ele luta melhor que 10 homens. Para provar essa teoria, este homem levou o seu exército para essa pedreira, eles foram atacados e eles venceram, mesmo sendo em menor número. O que é que eu quero dizer com isto? Em que circunstância você está? Você está mal? Está na altura de se agarrar a Deus. Só Ele é a sua solução. Eu quero que você entenda isto. Que mesmo apesar das circunstâncias da nossa vida, às vezes, não estarem bons, em que os tempos estão instáveis, Deus está connosco. Você precisa de orar. Vou lhe dar um segredo. Ora a Deus primeiro a pedir sabedoria para orar. Não ore chorando, não ore gritando, não ore dizendo a Deus, mas eu fiz o que tu quiseste. Não faça nada. Ora a Deus. Peça a Ele sabedoria para poder orar a Ele próprio. Para que as suas palavras que saiam da sua boca sejam palavras de bênção não só para a sua vida, mas também para exaltar o grande Deus que você tem. Em nome de Jesus. Muitas das vezes olhamos mais para o que nos está a acontecer à nossa volta do que olhamos para a frente ao grande Deus que nós temos. Isto aconteceu com Abraão, mas o mesmo aconteceu com Isaac, o mesmo aconteceu com Jacó, o mesmo aconteceu com José. Todos eles de descendência direta, tanto Abraão, Isaac, seu filho, Jacó, seu neto, neto de Abraão, José, bisneto de Abraão. Gênesis 26, 1. Nós vimos uma altura que havia fome na terra e Abraão foi abençoado, ricamente abençoado. Agora vejam. Gênesis 26, 1. E havia fome na terra, para além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não deixas o Egito, habita na terra que eu te disser. O que é que Isaac fez? Mais uma vez, agora, na altura de Isaac, Isaac obedeceu. E agora vamos aqui mais abaixo ao versículo 12 e vamos ver o que é que aconteceu. Isaac 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 ou cêntuplo de medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande.
Quem é que o fez engrandecer? Deus. Por quê? Porque havia uma promessa na vida dele, como existem promessas nas nossas vidas dadas por Deus. Mas, principalmente, porque ele obedeceu. Onde estiver um homem de Deus, ele é abençoado. Não importa como está o país, não importa como está o planeta, não importa como estiver o universo, ele é abençoado pelo próprio Deus. E você tem que perceber isto, entender isto, confiar nisto. De outra forma, você vai perder tudo da sua vida. Deus abençoou Abraão pela promessa que lhe fez e por ele ter obedecido. E agora fez a mesma promessa a Isaac. E ele obedeceu também. E foi abençoado. Mas às vezes na vida as coisas não são tão lineares, não são assim tão. Vamos abrir em Gênesis 30, 27. Gênesis 30, 27. Muitas das vezes as pessoas que são determinadas, as pessoas que querem, às vezes, por causa de tanto quererem, às vezes causam problemas para elas. Dois irmãos nasceram, gêmeos. O primeiro a sair foi Esaú e logo a seguir saiu Jacó. Os dois filhos de Isaac. E Esaú se tornou caçador e Jacó não. A bênção teria de ir para Esaú, mas Jacó, com sua mãe, enganaram o próprio pai, que estava a ver mal já na altura, e a bênção foi para Jacó. Jacó saiu daquela terra em busca de mulher, encontrou uma mulher que era filha do seu tio, gostou muito dela, mas ela era a segunda filha daquele homem, Labão. O que é que aconteceu? Ele trabalhou 7 anos para se casar com a mulher que ele queria. O tio enganou-o e levou a sua irmã em vez de levar a mulher que ele queria. E ele trabalhou mais 7 anos outra vez para ficar com a mulher que ele queria. E, no entanto, ele ficou com a mulher, só que a esta altura ele trabalhava sem ter nada. Ele trabalhou de graça 14 anos. Atualmente não tinha nada. Tinha 2 esposas, tinha filhos, servas, mas não tinha nada. E ele agarrou e disse que se ia embora. E vejam o que é que Labão, seu tio, lhe disse. Gênesis 30, 27. Então disse-lhe Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. Entenda uma coisa. Nós, mesmo sem sabermos, nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós transportamos a bênção. Você até pode dizer, mas eu não estou a ser abençoado. Mas você transporta a bênção. Você transporta a paz dentro de si.
Onde você for, você transporta essa bênção. Já não é a primeira vez que aconteceu, já falei disto a outros irmãos, e outros irmãos já experimentaram e comprovam que isso aconteceu. Você entra num estabelecimento que está vazio, e depois de você entrar, ele fica cheio. E você vai dizer, mas por causa daquilo que você transporta dentro. Nós somos o templo santo do Espírito Santo, Deus Altíssimo. Nós transportamos Deus dentro. Todo aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E você pode dizer, então, mas eu tenho um estabelecimento, eu estou dentro do meu estabelecimento e isso lá não acontece. Não acontece porque você ainda não percebeu isso. Porque você, com as suas palavras, diz que as coisas estão mal, que as coisas não estão a funcionar, que você não está a ser abençoado. Você está a falar para o seu estabelecimento, para a sua casa comercial, para o seu trabalho, para o seu escritório, para o seu armazém, para a sua fábrica, você está a falar maldição e não está a falar a bênção. No entanto, quando você vai a outro lugar, você não diz nada, porque não é preciso dizer nada. Você transporta a bênção e faz com que aquele lugar onde você está seja abençoado. Não é por acaso que Jesus disse, quando vocês pregarem o Evangelho, a casa onde vocês entrarem, que a vossa paz deixa sobre a casa para abençoá-la. Mas se, no entanto, não vos receberem, que a paz torne para vós e saiam dessa casa. Nós transportamos a bênção. Onde nós estamos, somos abençoados. Abençoamos os outros. Por isso é que a bênção dada a Abraão é: em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas você tem que perceber isto, entender isto e deixar Deus fazer o que tem a fazer. Eu vou-lhe dar um conselho. Você que tem um estabelecimento, que tem algo, tem, seja o que for, uma fábrica, um comércio, seja o que for, você faça o seguinte. Antes de abrir portas, fique lá com a sua esposa ou com quem você crê em Deus. Ora a Deus e peça perdão. Peça perdão a Deus pelo que tem feito, pelo que fez, pela dúvida que teve dele. E diga, Senhor, este lugar é teu. E eu sei que sou abençoado por ti. Em nome de Jesus. E veja as coisas começarem a mudar para a glória de Deus Pai. A paz que está dentro de si vai ficar no lugar onde está. E vai abençoar de tal forma que tudo vai começar a funcionar. E como aconteceu com estes homens, você também vai ser abençoado. Não é as suas capacidades que vai trazer a bênção. É o próprio Deus. É da vontade de Deus abençoá-lo. Você tem que perceber isso, entender isso e deixar isso acontecer na sua vida. Não declarando o que não presta, mas declarando: você é abençoado. Eu quero continuar a mostrar o que é que Deus tem feito com homens para abençoá-los muito. Então Labão, o tio, viu que havia bênção na vida. Naqueles 14 anos que Jacó trabalhou de borla para conseguir ter as duas mulheres, ele viu bênção na vida dele.
Eu vi que Deus o abençoava e que o abençoava ao tio por causa disso. 28, versículo 28. Então disse mais: determina o teu salário que eu te darei. Labão virou-se para ele: ouve, diz o que é que queres, eu dou-te. Eu dou-te o que quiseres para tu continuares a trabalhar para mim. E sabe o que é que... O que é que Jacó disse? Sabe o que é que Jacó disse? Disse: eu não quero salário teu. Eu o que eu quero é, tu vais levar todos aqueles que têm manchas, todo aquele rebanho que tiver manchas, todo aquele que for liso, tu vais deixar comigo. Todo aquele que não tiver manchas, tu vais deixar comigo. Tu vais deixar só aqueles de uma cor só comigo. E vais levar todos os outros. Aqueles que nascerem, que forem lisos, também serão o teu salário. Aqueles que nascerem listados serão o meu, disse Jacó. Isto foi sabedoria dada por Deus a Jacó. E o tio, é muito pouco improvável que isso aconteça. Pois aqueles que são de uma cor só, vão dar, de uma cor só nunca vão dar listrados. O tio ainda pensou, ainda vou enriquecer ainda mais. E esfregou e disse logo imediatamente, sim, assim seja. Só que ele esqueceu que o Deus não era Deus de Labão, era Deus de Jacó. E sabe o que é que aconteceu? Ele agarrou em canas, fez listas das canas, meteu em frente do sítio onde os animais iam beber água e onde concebiam, e começaram a sair ovelhas listadas. E ele começou a enriquecer. Eu metia esses que eram listadas de um lado e os que não eram do outro. Só que ele via aqueles que eram mais fortes e fazia isso, o que eram mais fracos, metia para o lado do tio. E então aqueles que concebiam que eram mais fracos ficavam mais fracos e ele metia para o lado do tio. As ovelhas mais fortes e as melhores ficavam para este lado. Para o lado de Jacó. E sabe o que aconteceu? Versículo 43. E crescendo o varão em grande maneira, teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Deus o abençoou. Eu vou-te explicar porque é que Deus abençoou Jacó. Primeiro porque havia promessa na vida dele, porque ele era descendência de Abraão. E em segundo lugar, porque ele fez que era menos improvável. Ele obedeceu uma direção do Espírito que era impossível acontecer. Ele agiu como Abraão agiu, como Isaac agiu. Ele obedeceu a uma direção do Espírito. Abraão obedeceu para sair de casa dele, de casa dos seus pais, e Deus o abençoou. Isaac obedeceu porque não era para semear, era para ir para outro lugar, e ele diz, não, fica aqui e semeia aqui, que eu te abençoo. Ele obedeceu e foi abençoado de sobremaneira. Da mesma forma, Jacó obedeceu, fazendo o que era impossível. Em que o tio esfregava as mãos de contente, em que acreditava que ia ser melhor e ainda ficar. Agora é que ele vai trabalhar para o resto da vida para mim de borla. Mas foi exatamente o contrário. Ele acreditou no impossível. E o impossível aconteceu porque tinha Deus na sua vida. Onde está um homem de Deus, há bênção. Você que é homem e que é mulher de Deus, você transporta
a bênção. Onde você estiver, está a abençoar o lugar onde você estiver. Você, se estiver em casa, você está a abençoar a sua casa. A casa onde você entrar, você abençoa essa casa. Só com a sua presença. O estabelecimento comercial onde entrar, você está a abençoá-lo. Você tem que perceber de uma vez por todas, mesmo em tempos instáveis, você tem Deus na sua vida. E por ter Deus na sua vida, é o suficiente para você ser abençoado. Vá para onde vá, faça o que fizer. Você tem de crer em Deus e não nas circunstâncias. Quero-vos continuar a mostrar. Agora vamos ver o bisneto de Abraão. Gênesis 41, 53. Gênesis 41, 53. Eu quero-vos contar o que aconteceu até aqui. Jacó teve filhos, mas da mulher que ele mais amava, ele teve um filho só. Esse nome desse filho era José. E José era muito amado pelo seu pai, que era o filho da mulher que ele mais amava. Isso tornou-se notório aos outros filhos e começaram a haver inveja contra José, não sabendo eles o plano que Deus tinha para eles. E então agarraram os irmãos de José, venderam-no como escravo. Ele foi vendido como escravo para o Egito. Ele chegou ao Egito, comprado como escravo, trabalhou numa casa e serviu como escravo. Serviu bem, porque Deus o abençoava. E então ele se tornou maior dentro dessa casa. Só que ele era formoso à vista. E a mulher do dono da casa cobiçou para se deitar com ele. Ele disse que nunca faria isso e fugiu. A mulher, revoltada, queixou-se dele e disse que ele a tinha tentado violar. E ele foi preso, injustamente. Na prisão, ele serviu na prisão. Foi colocado como sendo os maiores daqueles que estavam presos, porque o carcereiro, aquele que prendia as pessoas lá dentro, deixava tudo na mão de José, confiava em José. José, pela mão de Deus, adivinhava ou conseguia determinar sonhos. O copeiro Mor e o padeiro Mor tiveram sonhos. O padeiro Mor morreu, foi morto, e o copeiro Mor foi salvo e voltou a trabalhar junto do faraó. Mas os sonhos que eles tiveram foram interpretados por José. Mais tarde, o faraó teve um sonho e o copeiro Mor se lembrou de José que lhe tinha interpretado o sonho dele. E então o faraó mandou chamar a José. E aqui vemos um homem que durante anos que passou a servir como preso, um homem agora completamente mudado. Este homem que antes tinha adivinhado ou tinha sonhado com coisas e achava-se o maior, agora achava-se o menor. E Faraó perguntou: mas tu adivinhas sonhos? E ele diz: não, Deus dará a palavra a Faraó. Ele não deu glória para ele, mas deu glória para Deus. E então no sonho foi interpretado pelo José que haveria 7 anos de fome, ou antes, primeiro 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E que toda a terra seria destruída por causa dos 7 anos de fome. E então, o que é que aconteceu?
Faraó viu que nele havia um espírito diferente, percebeu não só pela interpretação e que soube toda a história dele, e então o constituiu primeiro-ministro sobre todo o Egito. Pois só no trono Faraó era maior, o resto, tudo era mandado pelo José. Quem é que fez isto? Deus. E os tempos instáveis começaram. Gênesis 41, 53. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Porquê? Porque Deus tinha dado sabedoria a José para juntar os anos de fartura para poderem ter para os anos de falta que haviam. Mas qual foi a intenção de Deus? A intenção de Deus era que o povo de Deus, os irmãos de José, o seu pai Jacó e toda a sua grande família fossem preservados em vida. E por isso é que José foi levado preso. Por isso é que ele foi vendido como escravo. Por isso é que ele foi preso para poder chegar ao sítio onde chegou. Gênesis 50. Gênesis 50, penso que é 10. Não, é 20. Gênesis 50, 20. Desculpem. Agora chegou uma altura em que Jacó morreu e os irmãos de José, porque tinha sido eles que tinham vendido José, ficaram com medo que, com a morte do pai, José se iria vingar dos irmãos. Se puseram aos seus pés. E José disse-lhes: vejam a resposta de José. Vós intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para que, como se vê neste dia, para conservar em vida um grande povo. Agora, pois, não vos temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos meninos. E assim os consolou e falou segundo o coração dele. Versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Onde está um homem de Deus, a bênção. O Egito foi preservado em vida por causa de um homem de Deus que foi para lá. A bênção estava na vida dele e essa bênção alastrou um país inteiro. Você tem que entender de uma vez por todas que não é você, é quem você transporta. É o grande Deus que você transporta que faz a diferença em sua casa, no seu trabalho, no seu país. De uma vez por todas, não pense que é por causa de si, por causa daquilo que você faz, por causa daquilo que você ora. Não, é por causa de Deus. Deus tornou-se o Deus de Abraão e Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque estes homens se submeteram a Deus e obedeceram. E eu quero que você entenda de uma vez por todas, você transporta a bênção. E nós temos que saber utilizar a bênção que transportamos. Mas utilizamos como? Aí é que está. Só acreditando. Você está para fazer um teste. Pai, ajuda-me a fazer este teste. Para que eu tire muito bom. Você está a confiar em quem? Nas suas capacidades ou nas capacidades de Deus?
Pai, eu preciso fazer este trabalho. Ajuda-me, Senhor, para que fique bom. Pai, é preciso bênçãos na minha vida. Ajuda-me para que isso aconteça. Nós temos que depender de Deus e não daquilo que nós somos, das nossas capacidades, dos conhecimentos que temos, da sabedoria que temos. Não. Há pouco tempo eu livros, não confio, forte, dou força. Se calhar até vamos ler. Glória a Deus. Vamos ler. Eu digo já. Só um minuto. Jeremias 9:23. A nossa dependência tem de ser sempre de Deus. Não nas capacidades que nós temos, quer intelectuais, quer força física, quer tudo mais, quer nos conhecimentos que temos, na sabedoria dada por este mundo, porque Deus age da maneira completamente diferente. Veja o que é que está aqui, Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus faz as coisas mais estranhas. Eu lembro-me de uma vez chegar a casa e estava com dor de estômago. Ora, com dor de estômago, o que é que se deve fazer? Pronto, tomar qualquer coisa que acalme o estômago, não é? Não sei, não sei o que é, mas há uma pastilha qualquer, qualquer coisa que acalme a dor de estômago, que acalme o ácido que está no estômago, pronto. Isto é o que eu penso, não é? Não é o que eu faço, mas é o que eu penso. Eu cheguei a casa, o que eu senti foi beber sumo de laranja. Ainda era mais ácida ainda. Laranja. Não, eu disse de laranja, peço desculpa. Alguém está aqui e está a corrigir, que é a minha esposa e tem toda a razão, porque é sumo de limão. Eu cheguei a casa, bebi sumo de limão quase puro. Ora, quando caísse no estômago, eu devia de fazer uma bomba. Não é? Devia de ficar ainda com mais ácido ainda. Pois resultou exatamente ao contrário. A dor parou instantaneamente. Eu fiz o que era menos improvável. Está a entender? Abraão saiu da terra, fez o que não se devia ter feito. Ele estava bem, ele estava com os pais, ele tinha terra, ele tinha tudo. O que é que ele iria ser uma terra que não conhecia? No entanto, ele fez, foi abençoado. Isaac sabia que no Egito poderia ter mais possibilidades. No entanto, Deus disse para não ir para lá, para semear naquela mesma terra que ele dissera. Isaac, contra todas as possibilidades, fez exatamente isso. Jacó agarrou e disse ao tio que aquele seria o seu salário contra todas as impossibilidades, contra tudo o que era lógico. E ele foi enriquecido por isso.
José, nas pior das hipóteses, sendo vendido como escravo, vivendo como escravo e depois ainda por cima preso. No entanto, isso não o fez diminuir, fez-o crescer em Deus, confiar em Deus. Ele foi feito primeiro-ministro, regedor de todo aquele país. A sua fé tem que estar em Deus, não naquilo que você acha. Eu tenho feito muita coisa na minha vida, não por aquilo que eu acho que seria lógico, que se deveria fazer, ou que deveria de recorrer a isto e aquilo, e no entanto não tenho feito isto. Eu tenho andado e confiado só em Deus e feito aquilo que Deus me mostra para fazer. Eu sei que muitas das vezes não tem lógica nenhuma. Mas não é para ter lógica, é para ter fé. Uma das histórias mais impressionantes que existe na Bíblia é sobre um homem. Sobre um homem. Se chama Jó. E nós vamos abrir em Jó. Eu penso que seja 42, mas eu digo já. É. Jó 42, 10. Quem foi Jó? Alguns conhecem, mas eu quero vos mostrar quem foi Jó. Jó era alguém do Oriente que era muito rico. Tinha filhos, filhas, fazenda, tudo em grande abundância. Deus o abençoava, mas o diabo fez das dele. E o que é que fez? Foi perante Deus, pediu para tocar nele, Deus o permitiu e ele perdeu tudo o que tinha. Perdeu toda a família, perdeu toda a fazenda, inclusive o diabo tocou na sua saúde e ele ficou ferido. Uma chaga desde o topo da cabeça até à planta dos pés. E depois a mulher chegou a dizer para ele: ouve, amaldiçoa a Deus e morre. Acaba com a tua miséria. E Jó virou-se e disse: falas que não é uma louca. Pois recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal? Depois os amigos foram ter com ele, o acusaram várias vezes de várias coisas e ele dizia: calhar, que há alguma coisa eu fiz mal. Mas Deus falou com eles e não gostou nada do que os amigos disseram em relação a Jó. E Deus disse: se Jó orar por eles, eu abençoo os teus amigos. Jó 42, 1. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele o pão em sua casa, e condoeram-se dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor havia lhe enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um deles um pendente de ouro, e assim Deus o abençoou, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, com mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 3.000 jumentos, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Deus o abençoou. Não está nas suas capacidades. Está nas capacidades de Deus. Ou antes, está nas suas capacidades de acreditar em Deus que irá fazer a seu favor.
Está na sua confiança que Jesus morreu por si. E porque morreu por si, Ele o vai abençoar muitíssimo. Porque Jesus se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Para que a promessa de Deus chegasse aos gentios, que somos nós. Promessa dada a Abraão. Porque está escrito, maldito todo aquilo que for pendurado no madeiro. Pois Jesus foi pendurado no madeiro em nosso favor, para que a bênção chegasse até nós. Uma vez por todas entenda que é por Deus, para Deus. Entenda que nós somos feitura de Deus, cada um de nós. Que é a vontade de Deus nos abençoar. Há um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Mas assim como Abraão, assim como Isaac, assim como Jacó, como José, nós temos que obedecer. Obedecer à direção dada por Deus, não é a direção dada por homens. Embora, se você estiver no ministério, você deve obedecer a esse ministério. Mas na sua vida você tem que ouvir a direção de Deus, buscar a direção de Deus. Para Ele mostrar o que é que você deve fazer. E eu vou-lhe já começar a avisar que há certas coisas que você vai fazer que vão parecer loucura até para si. Mas se você fizer, vai ser abençoado. Em tempos instáveis, confie no Senhor. Porque é tempo de ser abençoado. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Cada vez que nós semeamos, nós estamos a dizer a Deus que acreditamos nele. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Cada vez que nós semeamos para o reino de Deus, nós estamos a fazer com que o reino de Deus se espalhe cada vez mais sobre a terra e que mais gente venha ao conhecimento que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Cada vez que nós semeamos no reino de Deus, estamos a fazer com que a obra de Deus se espalhe cada vez mais. Mas também que Deus seja exaltado sobre a terra. Por isso nós semeamos. Então vamos semear em nome de Jesus. Estou obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos lá assim dizer: Pai, nós te agradecemos. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada temos falta, nem nunca vamos ter. Que és tu que enche a nossa boca de bens para a tua glória e honra. No nome de Jesus. E agora peço a todos que fechem os olhos. Mesmo que estão lá em casa a ver.
Fechem os olhos. E digam assim: Pai, eu dependo de Ti, Senhor, para tudo. E se eu ainda não percebi isso, eu te peço desculpa por isso, Senhor. Porque realmente és Tu que fazes tudo em todos. És Tu que operas tudo em todos. Desculpa, Senhor. Eu te peço perdão. Se ainda não entendi que é de Ti que vem tudo. A cura vem de Ti, a bênção financeira vem de Ti, a paz, o amor vem de Ti, tudo vem de Ti, Senhor. Neste dia, Senhor, eu declaro, ante todos, eu confio em Ti. Confio em Ti com todo o meu ser, toda a minha alma. Eu sei, Senhor, já me livraste. Já me livraste e me tens livrado sempre. E vais-me continuar a livrar. Pois nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará a mim ou a minha casa. E confio, Senhor. Confio. Em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Eu quero vos desejar um bom ano. Um ano 2021 cheio de Deus. Cheio de Deus. Este é o meu desejo, o desejo da minha esposa, o desejo de todos nós aqui. Que 2021 eu desculpo o que eu vou dizer, mas que em 2021, quando você estiver perante Deus, chore. Porque a presença dele está na sua vida. E não há nada melhor que isso. Que nas reuniões onde você participar, que a presença de Deus seja tão forte. Você veja Deus. Sinta Deus. O Espírito Santo, em 2021, aumente mais na sua vida. Não só em casas, carros, em bens, não nisso, mas na experiência de andar com Deus. Na presença de Deus mais forte na sua vida. Esse é o. Porque tudo o resto, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Creio que tudo o resto vem por Cristo. Abraão obedeceu, andou com Deus. Isaac obedeceu, andou com Deus. Jacó obedeceu, andou com Deus. José obedeceu, andou com Deus. Está na altura agora de você obedecer e andar com Deus. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Um bom ano 2020. No nome de Jesus.